Paulinho vai mesmo abrir mão de todo o seu salário enquanto se recuperar da contusão no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou explicar em detalhes essa história, bora te atualizar também sobre Marquinhos e Arsenal, informação que você soube primeiro com exclusividade aqui no canal do Nicola, cifras pequenas, hein? Bora falar também sobre o Palmeiras com superávit estrondoso nos 3 primeiros meses de 2022 e cadê o centroavante? Para completar tudo sobre a Libertadores da América que está de volta à TV Globo. Vou falar ainda a respeito do Santos, tem novidades importantes no mercado, Arangues negociando com o Internacional, tem também a possibilidade de o Davidson pintar no Colorado, e que história é essa de que Rigoni interessa ao Fluminense, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Jorge Nicola e só tenho um pedido para fazer a vocês. Assistam o vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. Na Betano você pode se dar bem de segunda a segunda. Inclusive queria contar para vocês que tenho mais de R$ 1.200 de caixa na Betano. Bom, bora sugerir apostas para você. Nessa sexta-feira tem Chapecoense Sport, jogo da Série B. Vitória da Chape pagando 2,65, o empate pagando 3,5 e a vitória do Sport 3,25. No sábado, 5 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para a possibilidade de empate entre Ceará e Flamengo pagando R$ 3,40. Se der empate entre Palmeiras e Bragantino, você embolsa R$ 3,95. Tem ainda Internacional e Corinthians, outro jogo com cotações bem legais, o empate rendendo R$ 3,05. Para não perder essas e outras apostas, na Betano é bem simples. Vou deixar um link no comentário fixo, você vai clicar lá, fazer seu cadastro e começar a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, mais especificamente sobre Rafael Cabral, que viveu noite de herói. O goleiro cruzeirense pegou 4 pênaltis na decisão contra o Remo e foi o grande responsável por colocar a Raposa nas oitavas de final da competição, R$ 3 milhões de prêmio ao Cruzeiro, grana que vem em ótimo momento. É legal contextualizar que o Rafael Cabral foi o reforço mais caro do Cruzeiro. Dono de um salário de R$ 300 mil por mês, ele ganha mais, por exemplo, do que toda a comissão técnica, incluindo também o Paulo Pesolano. Bora falar a respeito do Santos, que fez 3-0 no Coritiba e também se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. Peixe que vive com o Fábio Bustos, excelente momento, especialmente em casa. São 6 jogos, 6 vitórias, 18 gols marcados e só 6 sofridos. Bora contar que o Botafogo é outro que venceu com facilidade 3-0 contra o Ceilândia, repetindo o placar da partida de ida. Patrick de Paula enfim desencantou, marcou gol e jogou bem. Já o Matheus Nascimento fez os outros 2 gols da vitória botafoguense. Para completar, queria contar que o Manto da Massa, camisa criada por torcedor do Atlético, já vendeu mais de 130 mil unidades. Dessa maneira, a receita total já gira na casa dos 32 milhões e meio de reais, ficando líquidos para o Galo algo na casa de 13 milhões e meio, com o detalhe de que foram só 48 horas de venda até agora. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Metallica passou pelo Mineirão nessa quinta-feira e assim que o show acabou, torcedores do Cruzeiro festejaram a classificação cantando o nome do time. Já os atleticanos acabaram apenas vaiando. Foi um dos momentos da rixa entre torcedores dos dois times, mesmo num show de rock. Tem ainda informação sobre o Cuiabá. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol do Cuiabá, para saber se o clube já tem um substituto para o Pintado. A frase do Cristiano foi a seguinte, abre aspas: "Na verdade estamos analisando o mercado com calma, até porque ele não oferece muitas opções hoje", fecha aspas. Bora te ajudar a entender como é que ficou a Copa do Brasil com praticamente todos os seus classificados para as oitavas de final. São 14 vagas preenchidas, restam apenas 2. Dos confrontos entre Atlético Mineiro e Brasiliense, o Galo fez 3-0 na ida, e de Red Bull Bragantino e Goiás, o Red Bull venceu fora de casa por 2-1. Nesse momento, das 14 vagas, 12 são de times da Série A, 2 da Série B. Para Bahia e Cruzeiro, 2 grandes clubes que estão na segunda divisão. Isso significa que todas as zebras da Copa do Brasil acabaram indo para o espaço.
durante essa fase. Foram 3 eliminações da Série A, Curitiba, Juventude e Cuiabá, 3 eliminações na Série B, Tombense, Vila Nova e CSA, 3 eliminações na Série C, Vitória, Remo e Altos, além de 5 times eliminados da Série D, o Azures, a Portuguesa, o Ceilândia, Tocantinópolis e Juazeirense. Isso significa que a partir das oitavas de final a briga vai ser das mais pesadas. Agora falar sobre o Fluminense, que está interessado em Rigoni. Final da tarde dessa quinta-feira, uma pessoa do Fluminense me procurou para contar que o Fernando Diniz pediu a contratação do atacante argentino. O Flu gostaria de ter o Rigoni por empréstimo até o fim da temporada, não tem condição financeira de fazer um investimento de 22 milhões e 600 mil reais, grana que o tricolor usou para contratar o atacante junto ao Elche. Levei essa questão para o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Existe alguma possibilidade de o tricolor paulista emprestar o Rigoni para o tricolor carioca até o fim do ano? A resposta do Casares foi a seguinte, abre aspas, o Rigoni não sai nenhuma chance, fecha aspas. Especialmente com a condição de empréstimo, não há a menor possibilidade de o São Paulo abrir mão do atacante. O Rigoni vive uma fase bem ruim, tem sido bem pouco utilizado pelo Rogério Ceni, mas ainda tem cartaz e moral junto aos dirigentes do São Paulo. Para que exista alguma possibilidade de negociação, vai haver a necessidade de uma proposta em definitivo em que o São Paulo recupere os 22 milhões e 600 mil utilizados para comprá-lo. Agora contar sobre novidades no Internacional, o meio-campista Arangues e o atacante Daverson estão nos planos do Colorado. Quero começar falando sobre o Arangues, volante chileno, que está há um tempão no Bayer Leverkusen, havia tido uma passagem espetacular no Inter. Tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2023, mas existia uma cláusula no contrato que lhe permitia sair com um ano de antecedência caso ele quisesse. Essa cláusula perdeu validade por causa do período. O Arangues está tentando convencer o pessoal do Leverkusen a reativar essa cláusula para que ele possa se mudar de graça para o Internacional. O Arangues faz toda a força do mundo para voltar ao Beira-Rio, onde ele garante ter sido muito feliz. O Internacional só aguarda essa possibilidade desde que não exista a necessidade de pagamento da compensação financeira pelos direitos econômicos. Em relação a salário, está tudo acertado entre o chileno e o Internacional. Sobre Daverson, jogador que está de saída do Palmeiras, tem recebido alguns convites do futebol brasileiro, entre eles do Internacional. O grande ponto é o acerto financeiro. O fato de estar livre não exige compensação financeira, mas o Daverson tem pedido uma luva relativamente alta. Pode pintar como reforço colorado a partir de 18 de julho, quando o mercado por aqui reabre. Agora falar sobre a Libertadores, de volta à tela da TV Globo. Nessa quinta-feira, a Conmebol enfim anunciou os vencedores da licitação referente aos direitos de transmissão da Libertadores de 2023 a 2026. A Globo levou a melhor contra o SBT em TV aberta, a Disney venceu o Sport TV e os demais concorrentes em TV fechada. Já em streaming, as transmissões vão ficar restritas ao Paramount. Quem se deu mal foi a Conmebol TV, que vai deixar de existir assim que as competições dessa temporada terminarem. Então, se você pagava para assistir a Conmebol TV, saiba que esse vai ser o último ano desse canal. A Globo precisou fazer algumas concessões para vencer a disputa em TV aberta, como, por exemplo, admitir ou permitir que patrocinadores da Conmebol sejam exibidos. A Globo também se comprometeu a fazer a transmissão da final, ainda que não tenha time brasileiro. Essa era uma das exigências da Conmebol. Na TV fechada, a Disney mostrou muita força e conseguiu ficar com os pacotes principais, ou seja, todas as escolhas dos principais jogos da Libertadores e também da Sul-Americana vão ficar com a Disney. Já o SBT vai ter a transmissão da Copa Sul-Americana, que nessa temporada ficou fora da TV aberta e da TV fechada. Sobre a Paramount, a gente tem poucas informações até agora. O que se sabe é que vai ser criado um Paramount Plus, um canal de streaming para que você possa pagar e assistir aos jogos do seu time, que não serão as primeiras escolhas. Ainda sobre o assunto televisão, tem mais algumas informações importantes. De acordo com o Flávio Rico, a Globo e a Disney, vencedoras da Libertadores, também vão ficar com a Nations League, aquele torneio que reúne seleções europeias, campeonato que tem cada vez mais crescido e que tinha transmissão até sua última edição na Turner e na HBO. Agora trazer para você todas as verdades sobre a situação de Marquinhos e Arsenal. Fui o primeiro a contar para vocês, mesmo um site importante não dando crédito, que o Marquinhos tem uma negociação avançada com o Arsenal da Inglaterra. Para contextualizar toda a história, o Marquinhos tem contrato com o São Paulo até junho de 2024.
para ser preciso é até maio de 24. Só que, quando o Marquinhos tinha 16 anos de idade e assinou seu primeiro contrato profissional, ele fechou um contrato de 5 anos com o Tricolor. A FIFA não reconhece contratos tão longos quando dá a primeira assinatura. Ela permite só 3 anos. Então São Paulo corre um enorme risco de, a partir de junho, não ter esse contrato com o Marquinhos válido. Informação importante que eu quero contar com exclusividade para vocês. São Paulo, ciente disso, do erro cometido pela antiga administração, de Leco, Raí e Pássaro, tentou nos últimos meses convencer o Marquinhos a renovar o contrato, fazer um novo vínculo. Rogério Ceni participou das tentativas, Rui Costa, o presidente Júlio Casares, mas o Marquinhos não cedeu e deixou bem claro que não está disposto a renovar seu contrato com o Tricolor. Dessa maneira, ou o São Paulo vende o Marquinhos agora, no mês de maio, ou vai ficar sem o jogador, ou correndo enorme risco de perdê-lo de graça. Até por isso a notícia é triste. O Arsenal cogita nesse momento pagar algo na casa dos 3 milhões de euros, informação sobre o valor divulgada pelo Goal. Tentei confirmar com o presidente Júlio Casares a respeito das cifras e o Júlio preferiu não dar valores nesse momento. O que o São Paulo tenta, além dessa compensação financeira que não será grande, é ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que o atacante de só 19 anos de idade, revelado em Cotia, pode se valorizar no Arsenal e render futuramente bastante dinheiro. Bora falar agora sobre o Corinthians e essa história de que Paulinho abriu mão de todos os seus salários enquanto se recupera de uma lesão. Não sei se você sabe, mas o Paulinho vai ficar ausente dos campos de 6 a 8 meses enquanto se recupera de uma cirurgia no ligamento do joelho. Chico Lang, jornalista que cobre o Corinthians há bastante tempo, trouxe a informação nos últimos dias de que o Paulinho não vai receber nenhum salário durante o período. Seria uma opção do próprio Paulinho. Conversei com 3 fontes diferentes do Corinthians nos últimos dias para tentar confirmar essa informação. E os 3 afirmaram que em nenhum momento se conversou sobre tal possibilidade desde que o Paulinho tomou conhecimento da necessidade da cirurgia. Paulinho ganha hoje, entre salários, direitos de imagem e luvas, R$1.300.000 por mês. Com todos os custos em cima desse salário, cabe ao Corinthians desembolsar cerca de R$1,5 milhão. Se a gente está falando de um período de 6 meses de recuperação, tem mais ou menos R$9 milhões de economia. Isso, é claro, se o Paulinho solicitasse essa liberação. Não deve acontecer, tá? Tudo indica que se fosse para o Paulinho fazer esse tipo de pedido, esse pedido já teria sido feito. E vou dizer outra coisa, o Paulinho não tem obrigação nenhuma de abrir mão dos seus vencimentos, até porque ele se machucou vestindo a camisa do Corinthians, acidente de trabalho. Só para completar, é importante contextualizar que o Paulinho havia sido contratado com a ajuda da Taunza, que se disponibilizou a colocar R$18 milhões no caixa do Timão, uma espécie de patrocínio, além de usar o Paulinho como garoto propaganda. Já são 5 meses do acordo e nenhum centavo desses R$18 milhões foi quitado. O departamento jurídico do Corinthians já foi acionado e está tentando na justiça recuperar essa grana. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais números positivos do Palmeiras quando o assunto é finanças. Verdão divulgou nessa quinta-feira o resultado do seu primeiro trimestre de 2022, como foram os números do Palmeiras em janeiro, fevereiro e março. E o superávit foi de R$32,5 milhões, ou seja, o Palmeiras arrecadou R$32,5 milhões a mais do que aquilo que gastou. A curiosidade é que a previsão orçamentária indicava um prejuízo de algo na casa dos R$6,3 milhões para esses 3 primeiros meses do ano. Em geral, os clubes brasileiros têm enorme dificuldade no princípio da temporada. É quando se tem menos receitas, é quando se disputa o campeonato estadual, onde entra menos dinheiro, então é natural que exista um prejuízo no primeiro semestre, para que no segundo semestre, com venda de atletas, com prêmios por outras competições como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, exista um superávit. O Verdão já quebrou essa regra e logo de cara emplacou R$32,5 milhões no azul. Esse valor tem tudo a ver com as receitas que explodiram. Foram R$195 milhões de receita em apenas 3 meses contra R$166 milhões de despesas. Somente no mês de março o lucro alviverde ficou em R$15,7 milhões. E a pergunta que eu faço diante de todas essas cifras é: cadê o centroavante prometido ao Abel Ferreira desde março do ano passado? Cada vez que eu conheço mais sobre os números do Palmeiras, eu me convenço que essa diretoria alviverde é extremamente devagar quando o assunto é busca por reforços, dinheiro, ativos e condição para comprar. O Palmeiras tem de sobra.
Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Boa sexta, tchau!